Começando o Antimatéria, programa que vai ajudar você a explorar as dimensões da cultura pop. E falando em dimensões, nós vamos para uma que a gente gosta muito de falar aqui, que é a dimensão do Super Sentai. Aquele dos heróis coloridos que anda deixando a galera meio de cabeça baixa, né, Jeff? Coitado, mano. Você fica cabisbaixo com uma série que, à medida que você vai envelhecendo, com certeza você não vai ficar mais feliz com elas, não, mano. Tenho quase certeza disso. Clay, como é que você tá? Você tá acompanhando? Você acompanhou os últimos anos? Porque assim, Cara. pra você de casa, o universo Super Sentai, ele sai todo ano, é tipo novela. Sabe? Todo ano tem uma novela nova, todo ano tem um Super Sentai novo, com um tema novo, brinquedos novos e tudo que vocês já são Exato, acostumados. você tem um Changeman novo todo ano, um Power Ranger novo todo ano lá no Japão, lá, entendeu? A gente tinha um Power Ranger novo É isso que vocês têm que entender. Mas assim, ultimamente, esse Tokusatsu, né? No formato Super Sentai, pra mim, nos animes, tá fazendo muito melhor do que... Tá aí, ó. Os do mangás que- também. do Que eu já tinha comentado, eu gosto também do dele em live versão action. anime. Assim, infelizmente, porque eu gosto de live action de Super Sentai, gosto de live action... Sou mais fã de Kamen Rider do que Super Sentai, mas tem alguns que me chamam a atenção, eu acabo assistindo até o final. Mas, ultimamente, Super Sentai eu tenho ficado um pouco desgostoso. Eu não acompanho do ano passado, que era o Bombundia. Bombundia, né, que era de carro. E por puro preconceito meu de verdade, porque eu achei o visual horroroso. Horroroso. Mas era. Bonito não era. Não era bonito. Se falar pra mim que é bonito, não é, cara. Não é bonito. Te convence pelo roteiro. Mas falaram que a série é boa, de um modo Sim, geral, você sim. entendeu? Mas por que a galera, assim, a recepção tá meio mista, né? Porque o produtor do Super Sentai, que é o Shinichiro Shirakura, ele Eu gosto desse nome. ele falou, né? Ele deu uma série de entrevistas falando que o Number One Sentai, né? O Esquadrão Número 1 Gojilger, ele seria uma releitura, ele traria elementos novos, ele seria o cemitério das séries anteriores, porque a partir de um determinado momento ele ia começar tudo de novo e tal. Então ele jogou o hype de uma grande parte dessa galera lá pra cima. Outros pontos importantes das declarações dele é que chegou a hora, como a população do Japão está envelhecendo muito, chegou a hora de Super Sentai começar a olhar mais para o público adulto, assim como o Kamen Rider fez. Ele falou isso? Curioso? Falou. Curioso. Falou, porque Kamen Rider, na década de 2000, quando retornou, né, com o Kamen Rider Kuga, ele mirou aqui e acertou aqui. Com certeza, Né? verdade. Porque ele refez a série e tal, não sei o que, foi a volta de Kamen Rider, ele mirou, né, o público de Kamen Rider, mas ele acabou pelos atores, pelo formato, né, inclusive da gravação, que é um formato mais novelesco, Parecia dorama, né? ele parecia um drama Mas mesmo. era o estilo de câmera, né? Ele acabou atingindo o público feminino e um público muito mais adulto, né? E aí foi um grande... Ele não atingia as crianças, ele atingia a mãe das crianças. A mãe das crianças, literalmente isso. Era isso. E aí, de novo, continuando ali a empreitada do Shirakuri em relação a Kamen Rider, né, veio o Agito, né, que seguiu o formato Kamen Rider, mas na sequência veio o Ryuki. Né? E o Ryuki, ele já coloca um dos elementos que é o que pra mim hoje deixa o Gojilger menos interessante, que é essa questão de batalha, né, de Battle Royale, de Kamen Rider contra Kamen Rider, herói contra super-herói, né? Eles já tentaram emplacar... Vocês gostam? Vocês gostam dessa não, ideia de cansei. ficar colocando toda hora herói contra herói, cara? Não. Depende da história também, né? Tipo, o Ryuki funcionou, foi a primeira vez, beleza, foi a primeira vez. Aí tinha um contexto, os caras lutavam, você não sabia mais quem era herói, quem era vilão, tinha um herói. Porque na época era fácil você acostumar com o Ryuki ali como personagem principal, e aí você tinha um secundário bastante importante, ou tão importante quanto que era o Knight, né? O Ren, que era E melhor o do resto, que o Ryuki. cara, o resto era só bonequinho, cara. Hoje era muito legal. Não tô falando que não era sim. legal. Tô dizendo de que, cara, podia ser vilão, podia ser mocinho, cara. Não Sim. ia mudar muito a história, sabe? E aí, assim, ele tem os méritos dele, porque ele fez, né, ele conseguiu consolidar a franquia Kamen Rider de um jeito muito positivo, tanto que hoje, né, sai e vende uma quantidade de brinquedos legais, né, tem essa audiência do público mais velho, né, inclusive eu estive no Japão ano passado e eu vivenciei um pouco disso numa loja de brinquedo, que era a mãe entrando e a mãe falando pro filho, olha filho, o brinquedo do Kamen Rider tal, e o garotinho indo lá, pegando o cinto e tal, foi um, né, deu pra sentir um pouquinho isso na pele. E aí o que acontece? Ele
desde que ele saiu, né, da produção de Kamen Rider e assumiu o Super Sentai, ele vem fazendo alguns movimentos, né? Ele começou com o Zenkaiger, né? O Zenkaiger foi muito ruim. Eu não gostei. Eu pensei que você ia falar que tinha sido. Foi muito ruim, assim, não tem nada que salva, né? E aí... Era comemorativo, né? Era comemorativo, né? E aí depois teve o Dom Brothers, né? Que Começou bem, mas depois... que tem ali... E aí o Boom Boom, e aí chegamos no... Não, tem o dos insetos lá, que é bom. Ah, não, verdade. bom. Eu tenho... Tô esquecendo do Que King Olger. Foi o King Olger, foi o único que eu gostei nos últimos anos. Não, aí. o King Olger era maravilhoso, visualmente, tecnicamente, porque eles começam a usar uma tecnologia nova, uma tecnologia que era, inclusive, usada muito em Hollywood, né, que é filmar num telão gigante. A Tsuburaya também tá usando bastante, que você filma ele num telão gigante, e aí você consegue inserir alguns elementos, né, em dinâmicas e cenários diferentes, tanto é que King Olger é super rico, né? Nem se passa direito na Terra, você tem alguns episódios na Terra, Metade dele não é na Terra. Total nos planetas de cada um dos reis ali, né? Então, e aí, na sequência, o Boom Boom aí, de novo, o Boom Boom acaba sendo uma missão meio ingrata, né? Porque substituiu o King Olger, que é aqui em cima, ele vem aqui. E aí, vamos entrar agora para falar um pouquinho mais de Godzillion. Godzillion, quando foi anunciado, primeiro os visuais, todo mundo achou o visual lindo. Bonito. Né? Não, assim, tem uma coisa que a gente pode falar do Godzillion, é que ele é bonito. Bonito. Mesmo com aquele número na cabeça. Não, ele é bonito, ele não tem. O Godzillion não tem número. Ele não tem o númerozinho? Ah, quem tem é o outro lá, né? É o Zenkaiger. É o Zenkaiger. É verdade. Perdão. Eles têm um grande problema com o Zenkaiger agora. Inclusive, eles fizeram um especialzinho, né, muito legal, para discutir como seria, se o Godzillion era ou não série para ser comemorativa, né? E aí participa o Capitão Marvelous, né, que é o Gokai Red, o Denyo, o Kamen Rider Legends e o Zenkaiger, tipo, como participante. E aí, em um determinado momento, quando eles falam que os números estão errados, o Decade vai colar um 46 no lugar do 45, assim, na cabeça. Isso tem um grande problema. Esse papo a gente teve aqui no programa, inclusive, antes do lançamento da série. grande problema, porque eles mudaram a maneira como é contada a numeração das séries agora. Mas não vamos entrar nesse detalhe, vamos focar nos pontos principais aqui do Godzillion, por que não tá legal. E aí vem essa história de que Godzillion seria um grande Battle Royale, né? Certo. Você tem um episódio 0, que mostra, né, o robô gigante, todos os robôs do Super Sentai enfrentando um mal ali que chegou e tal, eles sendo todos destruídos, né? E o robô do Godzillion, ele sendo aquele que vai salvar. Aí começa uma coisa que eu vi poucos comentários, né, assim, de reviews de Godzillion que eu vi por aí, que são as referências de Gundam, né? A cena, né, da luta do robô apontando pra cima e o cemitério de robôs é o mesmo pôster do Gundam Fight do G-Gundam. É o mesmo pôster. Né, que é o Shining Gundam apontando pra cima, sim. Com todos os Gundam tudo quebrado os embaixo, outros Gundams quebrados embaixo. E eu vou além. O relacionamento, né, do Godzillion Wolf com todos os outros membros do Godzillion é muito parecido com o relacionamento do Domon Kasher, que é o protagonista do G-Gundam, com todos os Shuffles, que são os outros personagens que formam a Aliança Shuffle ali, que são personagens que cada um tem o seu interesse pessoal, cada um tá lutando para ganhar o Gundam Fight de um jeito, porque quem ganha o Gundam Fight tem, né, o direito de um desejo e morar na sua colônia, porque as duas histórias são extremamente similares, né? Você tem a Terra, né, como o ringue da luta do Sentai, do Godzillion, contra o Super Sentai, contra os inimigos, e o Gundam Fight é a luta de todas as colônias que não são mais na Terra, elas passam a viver no espaço, mas elas escolhem lutadores para lutar na Terra, e aí aquele que ganhar tem, né, ali o direito a um desejo. A Terra, só quem não tem dinheiro mora na Terra, no Gundam, e aí se você tem dinheiro você mora nas colônias. E certo. Aí o que acontece? Se você ganha lá, você tem o direito de ir para a colônia. Essa colônia, se eu não me engano, também ganha uma expressão política maior sobre as outras colônias também, alguma coisa assim. E aí quando começa a treta,
parece um ringue de laser em volta da Terra, assim. Como se fosse um ringue de O Godzilla boxe. também faz isso. Não, mas o Godzilla faz o Godzilla tem parecido, porque eles têm as batalhas pra decidir quem é o number one, né? Quem é o número 1. Então, entra um ringue, não é em volta de toda a Terra, mas você tem um ringue menor, né? Onde rola a batalha entre o grupo. Godzilla, o Super Sentai e os monstros, os inimigos. Ah, tá. E aí eles lutam, tem torcida e tudo mais. Mas o detalhe é que o Red Go do Gundam Fight também tá no Godzilla já diretamente nos títulos dos episódios. Cara, isso aí é porque é uma marca muito forte assim no G-Gundam, né? No Gundam Fight. Que quando vai começar a treta, os dois pilotos falam assim: Gundam Fight, ready, go! E aí já vai, começam assim, a sabe? lutar. Aham. É. Então, assim, além disso, né? Além da referência de Gundam Fight, tem uma referência grande ao Gundam Double O, né? Logo no começo. Mas tem uma explicação porque o Gundam tá sendo referência desse... Cara, eu Esse Sentai, porque acredito não faz que muito sentido. seja por causa do produtor da série. O produtor da série novo, ele só tem 28 anos. E ele fala que ele é muito fã de mecha. Então, se você pegar algumas coisas, né? Além disso, aí tem a última referência que eu vou colocar, que é uma referência do Gundam Build Fighter. Né? Tem um Gundam Build Fighter que eles tratam mais a questão de guildas, né? Meio medieval. E quando o protagonista do Godzilla ele vai pra dentro do robô, ele muda o vestimenta e ele coloca o robozinho dele dentro do mecha, assim. Nossa, Isso igualzinho. é igualzinho o Gundam. Nesse ponto é igualzinho. Pra promocionar a série, eles pediram pra 5 mecha designers ferradões desenhar os Godzillers. Nossa. Inclusive o Masami Obari, que é a grande lenda, né, de animes de mecha. Ele desenhou um Godzilla assim, e outros, né, mechas design de Gundam, famosos, fizeram também os desenhos. Então, o Godzilla tem uma parada de mecha muito pesada, de character design de mecha, e a gente vai continuar falando disso daqui a pouco. E agora a gente vai para um rápido intervalo. Na sequência tem Future Boy Conan, e aí mais antimatéria para vocês. De volta com antimatéria para continuar falando de Super Sentai, ó. Queria mostrar para vocês que me deram o uniforme da firma. Agora tem o uniforme da firma. Aqui, ó. Não chegou. Pra gente não deram. O uniforme da firma não chegou para vocês Comemorando, Você ainda, sabe o mas que é, né? Saiu daqui RH, né? Já, a gente já vai pra RH. E você já não deram pra gente. agradecer o Enéas, grande parceiro que fez pra gente aqui a camiseta do Antimatéria. E logo mais vai estar todo mundo uniformizado aqui. Aí, ó. Continuando, então, pra dar um veredito desses 4 primeiros episódios de Godzilla. O Jeff acho que não assistiu, né, Jeff? Você não conseguiu, não teve tempo pra assistir? Clay, você assistiu o comecinho, como é que o veredito pra você? É porque assim, hoje em dia as coisas... Eu tenho muita coisa pra assistir, muita coisa pra jogar, muita coisa pra ler. Escolhas. Muitas escolhas. Aí, se não me prende logo nos 2, 3 primeiros episódios, eu já falo assim, tchau. A métrica são os 4 primeiros. Tchau. O a anime métrica também. é os 13. É. né? Mas Cara, até... 13, você tá Pra maluco. Super velho. Sentai só que pra Super Tokusatsu Sentai são 13, né? Tokusatsu São 13. geralmente Kamen Rider São 13. É porque assim, porque eles gravam 13, aí eles sentem a audiência da galera, e aí se precisar fazer alguma Alteração. Não, eu alteração, entendo. eles mudam e isso aí vai... Eu entendo. Mas vai é difícil, tocar eu sei que é o- difícil assistir 13 13 episódios. é absurdo. Exato. Aí eu assisto Tipo- 3, não me chamou, não me prendeu, eu já pulo pro próximo, ou Sentai pra esse ano pra mim não... Espero não o rola. arco Shippuden. Exatamente. Como aconteceu com o Boom Boom, né? Assisti os 3 primeiros, eu falei, ok, não gostei do visual, achei feia essa cara de calota, ano que vem, vamos tentar de novo ano que vem. Sabe? Eu tava muito na expectativa de que fosse tipo calota. Oranger, que tem o visual feio, mas é maravilhoso, mas não dá. não, Tipo não quem? dá. Oranger. Orange, Oranger era que tinha estrela. Que virou Power Ranger cara, Zell. Que virou eu Power sei, Ranger mas Zell. apesar de tudo, eu não acho feio.
Aquele mas visual. a primeira vez que eu vi aquele visual, eu surtei, cara. Não. Então, Muito mas feio. dito isso, eu não gosto. Eu tô um pouco cansado também desse negócio de Battle Royale. Eles estão tentando emplacar isso faz muito tempo, não é de agora. Começou com o mas Ryuk, tinha- mas, cara. Tinha dado uma parada. Tinha nada, cara. Uns 2 anos atrás eles fizeram uma série disso daí. Só fizeram uma O série só Gitz- disso. Só de Battle Royale. O Gitz é incrível, na verdade. O Gitz é incrível. Mas o Gitz é um Battle Royale também. Mas, Sim, mas aí mas- você teve Garot daí. Teve Gara. Você teve. Mas que é dentro do legal Super também. Sentai mesmo, É. eles fizeram alguns episódios de Super Sentai só de batalha entre Você não personagens. lembra que tipo, ia atrasar o. Como é que é o nome? O Ryu Soldier. E o Soldier, e os caras fizeram uma série de 4 episódios com todos os Sentais se batendo lá. Batendo ao mesmo Basicamente se tempo. batendo. É, que era isso, cara. Então eu falei, pra quê? Mas em Super Sentai... E não foi bom. Não, Vamos lá. não foi bom. Não foi bom. E aí quando você pega, por exemplo, o Gokaiger, que tipo, foi um Sentai comemorativo e tinha a temática de pirata, tinha a temática pra você ver outros personagens vindo atrás dos caras, enfim. Tinha um motivo. Cara, o motivo ser o número 1, cara, pra mim... E todo episódio tem alguma coisa. Eu quero ser o número 1 cozinheiro. Eu quero ser o número 1 em popularidade. Eu quero mas ser o aí- número 1 mais aí bonito. Mas aí Eu você quer quero- assistir mais anime, porque. Todo anime. One Piece tá aí pra provar Não, essa Naruto, One Tudo Piece. bem, aí, mas aí você tem uma construção pra ele ser o rei dos piratas, a construção pra ele ser o cara. Você não tem a cada 23 episódios alguém querendo ser o número 1 de alguma coisa e uma disputa. É cansativo, cara. É cansativo. Não adianta. A gente tem na tripulação dele 9 pessoas querendo ser o primeiro em alguma coisa, né? Não, tudo bem, mas você tem uma construção pro cara ser o rei dos piratas e pra ele ser o rei dos piratas ele tem que ter os melhores ali com ele. Diga-se É de passagem que a diferente. construção tá 30 anos construindo isso daí, né? Então, mas exato. aí, bem feito, né? É. Tem fundamentado, a gente consegue falar de personagens, história e tudo mais. Ok, Gojira tem 4 episódios, seria ser muito exigente, mas me fala, que personagem até agora fisgou você que você fala, não, que Nenhum. pô, vamos falar de King Oger, 4 episódios, King Oger, Nossa, King, eu já gostava de todos. Então, aí você tem alguns problemas muito sérios de como eles fizeram as coisas e pra mim isso tem tirakurice demais, assim, No segundo cara. episódio eu já amava o Yamagust lá, que é o Blue, Que é o Blue. que ele é todo bossozoco e tal. Eu já adorava já, cara. Aí gosta do estereótipo, então. Não, e aí? Não, a princesa também é legal, É muito a de legal. amarelo. Não, eu digo, não tô criticando, tô falando que você gosta do estereótipo dos caras. Não, mas todos os personagens do King York são muito São bons, cara. todos são bons. Todos eles são muito bons. E eu tive essa vibe quando eu vi a conferência do Gojilger, achando que seriam. Mas, cara, assim, por enquanto, esse lance de cada um deles, né, puxar pro seu lado, nunca foi um problema pra mim. Mas o jeito que eles estão colocando a questão do Number One, e aí tem um outro lado que é, eles estão recriando pra dentro desse universo de Gojilger os personagens dos Sentais antigos. Então eles já criaram o Kabuto Oger, eles já criaram o Domo Motaros, né? E são outros personagens. E, cara, os caras não conseguem superar os atores reais, cara, os atores da série. E aí você olha e você fala, cara, esse cara não tem carisma. Mas vamos colocar aqui que se ele tivesse que lutar com o Dom Momotaro mesmo, Ele ia tá apanhar. difícil, porque teoricamente lá no Dom Brother, o Dom Momotaro é o A lenda. número 1, tá ligado? Ele definitivamente ninguém consegue, é o número 1. ninguém consegue derrotar ele, cara. Ele chega no Matsuri lá em cima da moto, lá, Matsuri. É meio uma pegada que eles fizeram no Decade, né? De criar uma outra versão dos personagens, Sim. né? Que também desagradou em cheio Nossa, odiei. a maioria da audiência, né? Então, se eles tivessem feito alguma coisa pros heads do Super Sentai antigo, ou pros membros do Super Sentai antigos aparecerem e, sei lá, justificar o poder do anel, seria Isso uma outra Deve ser uma história. burocracia danada. Isso é um problema. Eles querem fazer um negócio grande, eu entendo, e eu acho a ideia muito válida de querer trazer uma nostalgia de outros personagens antigos. Ao mesmo tempo que eu acabo anulando toda essa boa ideia que eles têm, quando eles não conseguem trazer os atores que a galera gostava. É só memória, cara. Os Né? caras só trazem a roupa, na verdade. Então, e que tipo, é um pouco decepcionante, porque isso É aconteceu super decepcionante. no No Decade. Depois eles conseguiram no Gokaiger. Gokaiger eles conseguiram legal, trazer uma galera legal, aí o pessoal, legal. E aí você teve o... Ai, como é que é o nome? O que tinha o Omadio lá, o
Ah, o Dio. O Dio, Kamen Rider Dio. E aí você tem Dio, no Dio, né? no Dio você tem, de novo, a mesma coisa do The Cage. Alguns caras eles queriam trazer, outros... Só que os que eles trouxeram, eles alteraram a realidade e ficou... Ficou horroroso, Nossa, porque... ficou, olha... por exemplo, você tinha o Takumi lá do Faz, era o ator do Takumi. mas ele era dono de uma lavanderia. Ele era dono de uma lavanderia. Aí você tinha o cara lá que era do Gaimon, o cara ele entregava Teve o Blade, fruta. né? Teve o Blade, então alguns sim, outros não, sabe? Então, também eu acho que se for pra fazer desse jeito é melhor, vamos pensar de outra coisa. Não vamos fazer isso, sabe? Vamos saber o que o pessoal de casa tá pensando. Usa a hashtag antimatéria na cultura pra contar pra gente se você tá acompanhando Gojilger, se você tá acompanhando algum outro Tokusatsu, se você tá com a expectativa boa, o que você tá achando, se você já tem um personagem favorito. A gente quer saber. Se você não segue a gente ainda, tem o QR Code aqui na tela pra você fotografar e já seguir a gente diretamente. Assim, eu realmente cheguei à conclusão que a Toei Company não sabe fazer série comemorativa. Não sabe, cara. Né, a gente... Acho que, sei lá, se pegar no papel, a melhor foi o Gokaiger. Não, foi a única que realmente Valeu. valeu. Porque de Kamen Rider nem vamos falar, né? O Porque Kamen Kamen Rider Rider, os comemorativo, dois, Deus... Kamen Rider. Nossa. O Dio, cara, eu tenho pra mim que o Dio, eles tinham uma verba, assim, ó. R$10. Não, vai. Que se for assim, 100 ienes, vamos, digamos, de uma assim, Cala tá? a boca. Não, eu tô 100 zoando. euros, Não, tô falando assim, assim, que fosse muito, assim, sabe? Aí, tipo, 50% dessa verba foi só pro Takeru Sato aparecer e dar um sorriso na série. As outras óbvio. 50 foi pra fazer o resto Mas da é série. isso que... vocês Entendeu? estão cobrando isso dos caras, os caras têm que mas botar. se Mas não é é- caro. Mas Então, se você quer fazer uma coisa... Vamos lá, se você quer fazer uma coisa comemorativa, você tem que investir. Você não faz uma coisa comemorativa, né? E você não investe. Ultraman, quando vai fazer coisas grandes, cara, os caras trazem todo mundo que tá vivo ainda de volta. Então veio o ator do Ayata, veio o ator do Seven, sabe? Vem o ator do Ace, vem o ator do Taro. Mano, os caras aparecem. E aí tem um ponto... Velhinhos. Velhinhos. Pô, os caras já estão... A maioria deles quase 70 anos, né? Foi. Então se você pega... e você pega a vida... a gente segue a maioria desses atores. E se você pega a vida desses caras fora da mídia, eles gostam de falar de Super Sentai, eles gostam de participar, eles estão se encontrando fora, sabe? Então pra Toei não é problema nenhum chegar e fazer um convite e falar, olha, uma parte da verba a gente vai pagar pra você voltar e reprisar o seu papel. E é reprisar o papel, ele entrar, ter uma fala, né, interagir com a galera, participar, porque eles não a maioria deles não vai conseguir fazer cena de ação. Então, mas você tem que levar em consideração também que eles não vão falar direto com os atores. Vai falar com Eles vão falar com os representantes. com os E aí representantes. ele... Cara, no Japão, os caras cobram foto em revista, velho. Sim. Sabe Tipo, o negócio é legal que muito eles difícil. fizeram? Teve um especial de Kamen Riders Ninjas. Eles trouxeram o da Showman lá, né? Da década de 80 lá. o Z-Cross. O Z-Cross, que Kamen foi o primeiro Rider Kamen Rider Z-Cross. Ninja lá. Então, aí Aquele tem, velhinho lá aí tem fazendo os negócios. referência, tipo, atores Sabe? e atores, né? Mas aí é complicado Aí você tem também. uns atores que gostam de, por exemplo, o The Cage, quando chamam ele, cara, ele faz questão de... Você tem o Yamada Yuki, que também gosta. Quando tem janela pra aparecer, Então, ele aparece. Tanto é, quando no Boom Boonger, os caras tiveram uma participação do nada, do mais absoluto nada, apareceu o Joe lá do Gokai Blue. E ele, pediram pra te entregar isso, acabou. Era isso a participação dele. A prova disso... Mas isso é uma boa participação? Eu não acho uma boa Não, participação. a prova mas- disso, Jeff, então. é os especiais de 20, 30 anos que os caras têm feito. Sim. Os caras fizeram com a Kuranger, né? O Ranger teve, infelizmente não teve nenhum especial, mas os atores se encontraram e passaram os 2 primeiros episódios da série, né? E sempre tá rolando. Teve Hurricaneer, Hurricaneer, teve Decaranger, teve um monte. Os caras topam. É legal A Nagasawa rever os Nao, caras. que é a Hurricane Blue, ela é uma das mulheres mais ativas de Tokusatsu no Instagram, cara. Ela tá sempre falando da série. Então, eu não sei aí o quanto que existe o interesse da Toei em colocar uma pedra no passado para realmente deixar só as roupas mesmo ali. Ah, não, né? acho que não. O quanto que eles não realmente chegaram à conclusão que eles não conseguem criar, né, uma timeline que funcione de Super Sentai ali, que eles falam, cara, isso não funciona, definitivamente não essa funciona. não devia ser a preocupação de ninguém ali, cara, na moral. Porque a Tsuburaya constrói isso desde a década de 60 e a gente não vai conseguir construir, então desencana. E... Porque Kamen Rider meio que eles já desencanaram, né? Kamen Rider tá meio bumba meu boi, vamos aí. Né? Junta só nos filmes e acabou. E quando precisa ter uma referência antiga, vem o
O grandão lá, esqueci o nome dele. Shadow Moon. Não, O ator do Denyo. Não, o primeiro Raider, pô. O Hongo Takeshi. Isso. Qual que é o nome do ator? Esqueci o nome do ator. Esqueci o nome dele agora. Inclusive, o filho dele fez uma série chamada... Maito. O Zetman, né? Zetman. O Zetman... Wingman. Ele fez uma série do Wingman. Cara, incrível. 12 episódios, é maravilhoso. É maravilhosa a série, o filho dele. Maravilhosa. Bom, infelizmente... O Godzilla não atingiu o que a gente espera ainda, esperamos que melhore. Se melhorar, a gente vem aqui contar pra vocês, porque ao longo dos nossos anos aqui na TV Cultura a gente vai falar muito de Super Sentai com vocês, Kamen Rider, Ultraman e Companhia Limitada. Infelizmente a gente vai ficando por aqui. Não esquece de seguir a gente nas mídias sociais, não esquece de usar a hashtag Antimatéria na Cultura para comentar com a gente o que você tá achando, se você concorda com a gente, se você discorda. A gente vai ficando por aqui e nos vemos amanhã aqui no Antimatéria.